bem-vindos. O trabalho de hoje que me cabe neste tema à luz do Espiritismo é o desencarne. Portanto, desencarne para nós, para muitos, será a morte. Só como o espírito não morre, o que vai morrer é o corpo físico, chamamos o desencarne. E para abordar este tema, temos de ter em conta que o ser humano, nós, somos um ser de tríplice aspecto. Isto é, temos o corpo, temos o espírito e, como há bocado o João falou na palestra dele, temos algo que faz a ligação entre estas duas componentes, entre o corpo e o espírito, que é o perispírito. A morte do corpo é puramente física, o desligamento é puramente espiritual, porque quando há morte física também está o desligamento. O espírito desliga-se do corpo, se tiver merecimento, regressa de imediato à pátria espiritual, se não tiver, vai ter que andar a penar aqui por perto da Terra, por perto de nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, nada se faz sem um fim inteligente. Seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que, assim, se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acertassem a perda. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um dos seus filhos. Não será egoísmo desejardes que ele aqui continuasse para sofrer convosco? Isto é uma pergunta feita no Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec aos Espíritos. Nós, quando, por exemplo, não sei se já todos devem ter ouvido falar nas melhoras da morte, quando há uma pessoa doente. Isso acontece porque as melhoras da morte, nós, como somos egoístas, como aqui estamos, queremos que o irmão nosso que está doente, que está a sofrer, que ele fique cá, ai, não me leves, Deus, não... E ele está ali num sofrimento também. Quando a gente se esquece um bocadinho dele, estas melhoras, então, é que ele tem o caminho aberto para ir e... Por exemplo, eu posso dar o exemplo, o meu pai faleceu uma sexta-feira, no dia 21 de janeiro de 2005. A Guida, que era a minha mulher, foi lá vê-lo e ele, o meu pai para ela, ai, tão linda que está, os seus cabelos parecem uns raios de sol. Isto deve ter sido parte da nossa família, que deixou de pensar naquele momento. Isto foi por volta do meio-dia, quando a Guida lá foi, que ia lá dar o almoço, e ele às 17 telefones do hospital, ele tinha partido. Ele estava em puro sofrimento. Para que agarrá-lo cá mais? Não sejamos egoístas. Oremos para que eles tenham, em vez de pedir para ficar, pedir ao Pai que se faça o melhor para ele. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós? Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Nós não podemos ficar tristes, quer dizer, custa, mas depois não vamos estar sempre a lamentar, porque isto é um sofrimento para eles do outro lado. Oremos pelo menos só, não estejamos nós a sofrer. Eles ficam muito incomodados com o nosso sofrimento. Eles não querem isso. Este trabalho praticamente é todo feito à base do Livro dos Espíritos. E então agora vou citar o Livro dos Espíritos, a pergunta 149. Portanto, o Livro dos Espíritos foi, como o João também aqui falou, é o pilar da nossa doutrina. São perguntas feitas por Allan Kardec aos espíritos e eles dão as respostas.
A pergunta que Allan Kardec faz é esta: que sucede à alma no instante da morte? Já agora convém referir, a alma somos nós, espíritos encarnados. Que sucede à alma no instante da morte? A resposta dos espíritos: volta a ser espírito. Isto é, volta ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Porque nós estamos aqui momentaneamente, porque a nossa vida, a nossa morada principal é lá. Na pergunta 155, como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. E tem uma linha A nesta questão. A separação dá-se instantaneamente, por brusca transição. Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não, a alma desprende-se gradualmente. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, opera-se gradualmente e com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Nuns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Noutros, naqueles sobretudo, cuja vida toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. Tudo isto depende da relação que nós, espíritos, temos com a matéria. Se formos muito apegados às coisas material, o nosso desprendimento vai demorar mais tempo. Se já formos desapegados das coisas material, o nosso desprendimento será muito mais rápido. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se têm podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persiste entre a alma e o corpo. Em certos indivíduos, e, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar. A certos géneros de vida e a certos géneros de morte. Verifica-se, sobretudo, com alguns suicidas. Uma pessoa que cometa o suicídio, o desprendimento, o desligamento é, segundo relatos de espíritos, nós não vimos, não é? É muito doloroso. Ele, muitas vezes, se formos, por exemplo, sepultados, ele está a ver o corpo a ser decomposto. Não é fácil. Na questão 159, que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende. Se praticasse o mal impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento, sentirá vergonha de o haver praticado. Com a alma do justo, as coisas passam-se de modo bem diferente. Ela sente-se como que aliviada, de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Temos diferentes formas de desencarne. Se tivermos uma vida mais material, o desencarne será muito mais demorado, como há bocado disse. Se tivermos uma vida mais espiritual, o desencarne será mais rápido e menos doloroso. Claro, se praticarmos o mal, vamos sentir vergonha quando chegarmos à pátria espiritual. Sentiremos alívio se formos espíritos que na Terra aqui pratiquemos o bem. Na questão 161, em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram, em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente, a resposta, geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. Questão 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Para estarmos a viver num mundo destes, de certeza.
Mas quando tivemos aqui o exemplo de Jesus Cristo, de certeza que o desencarne dele não foi tal. Foi um tirinho, como se costuma dizer. Questão 164. A perturbação que se segue à separação da alma do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da evolução de cada um. Aquele que já está purificado reconhece-se quase imediatamente, pois libertou-se da matéria antes que cessasse a vida no corpo. Isto às vezes acontece também. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guardada por muito mais tempo a impressão da matéria, esse será muito mais demorado. Quando há o desligamento, isto tem uma sequência. Dá-se a morte física do corpo, dá-se o desligamento espiritual, temos o balanço existencial, a perturbação e condução para a prática, para a pátria espiritual. Agora vou citar outro autor também muito conhecido da nossa doutrina, que seria quem teria a missão, se Allan Kardec falhasse a missão de codificar o Espiritismo, que é Leon Denis, que nos diz isto relativamente à atitude da família sobre a morte, ou sobre o desencarne. No estado de perturbação, a alma tem consciência dos pensamentos que se lhe dirigem. Os pensamentos de amor e caridade, as vibrações dos corações afetuosos brilham para ela como raios na névoa que a envolve. Ajudam-na a soltar-se dos últimos laços que a acorrentam à terra, a sair da sombra em que está imersa. Portanto, vejam qual é a atitude nossa perante a partida do ente querido. Muitas vezes, se calhar, estas palavras do Leon Denis são o oposto ao que muitas vezes muita gente aqui faz. Como devemos agir num velório? Eu já fui a alguns e vejo atitudes que não são dignas de um velório. Desde estar cá fora a contar anedotas, a rir, gargalhadas, falar alto. Isto não são atitudes de estar num velório. Como muitos dos espíritos ainda estão ligados ao corpo físico, eles muitas vezes ouvem as vozes, sentem as energias e vibrações. Por isso é fundamental evitar críticas e piadas, maus pensamentos, atitudes inadequadas. Devemos orar sinceramente por ele, vibrar com boas vibrações, respeito, e se não quisermos fazer nada disto, pelo menos uma coisa façamos: silêncio. Vamos lá, despedimos-nos dele e vimos embora, se não queremos fazer mais nada. Voltando ao Livro dos Espíritos, à questão 199. Porque tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E os espíritos respondem: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento da existência precedente, interrompida antes do momento em que deveria terminar. A sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. A linha A. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência, vai à pátria espiritual e recomeçará. Estas reencarnações de complemento podem acontecer, por exemplo, no caso de um suicídio. Imaginem que nós vimos com... Por tudo isto nós, antes de virmos para cá, a pátria espiritual já sabe que nós vimos para cá com... Vais durar 85 anos. Imaginem que aos 80, porque estou doente, porque estou acamado, eu ponho termo à vida. Eu interrompi 5 anos, que eu vinha com a predisposição de 85 anos. O resto do fluido que sobrou vai regressar ao fluido universal. Nós vínhamos com uma quantidade de fluido vital para nos animar durante os 85 anos. Eu encurto isso. Aqueles 5 anos vão ter que ser cumpridos numa reencarnação de complemento, para fazer esses 5 anos. Portanto, isso muitas vezes pode acontecer. E também, além disso acontecer para mim, espírito que interrompi
a vida a vida não, a existência, porque vida só há uma, desde que nascemos, na existência anterior, também pode ser a prova ou expiação para os pais que também mereciam ter passado por uma situação destas de ver um filho pequeno partir. Na questão 229, porque deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes. Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que, mal o deixam, perdem eles esse direito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que têm de mau, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para lhe mostrar o bom caminho. Questão 320. Sensibiliza os espíritos ou lembrarem-se deles o que lhes foram caros na terra? Muito mais, resposta, muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse facto lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Questão 321. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos? Resposta. Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem noutro dia qualquer. A linha A. Mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Nesse dia, em maior número reúnem-se nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que o chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. A linha B. Sobre que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Sob a forma que tinham quando encarnados na sua última existência na Terra. Questão 664. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? E a resposta dos espíritos. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério. Refrigério quer dizer alívio. Quando encontra almas caridosas que se compadecem das suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora consinta o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz neste sentido e que se lhe pode abreviar a pena, se, por sua parte, ele secunda a prece com a boa vontade, o desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto dos espíritos, do espírito sofredor, melhores espíritos que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornaríeis se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Herculano Pires sobre este tema. Os que partem antes de nós concluíram a sua tarefa e estão livres dos tormentos da vida terrena, mas
como nos amam, continuam ligados a nós pelo pensamento, pelo sentimento, pelo amor que nos dedicam, eles vivem e esperam-nos para o reencontro. Nós até temos uma música de um cantor português muito conhecido, que é o Luís Represas, que ele tem numa música, numa parte assim na sua letra: Deus chama os que mais ama. E quando a Guida partiu, perguntei à minha filha: porquê é que foi a mamãe e não fui eu? E a resposta da minha filha foi esta: Deus quer os bons ao pé dele. Portanto, aguenta, Nuno. No livro Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no item 149, ele faz esta pergunta: logo após a morte, o homem que se desprende do invólucro material pode sentir a companhia dos entes amados que o precederam no além-túmulo? E a resposta: se a sua existência terrestre foi o apostolado do trabalho e do amor a Deus, a transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave. Nessas condições, poderá encontrar imediatamente aqueles que foram objeto de sua afeição no mundo. Na hipótese de se encontrarem no mesmo nível de evolução, uma felicidade doce e uma alegria perene estabelece nesses corações amigos e afetuosos depois das amarguras da separação e da prolongada ausência. Entretanto, aqueles que se desprendem da terra, saturados de obsessões pelas posses efêmeras do mundo e tocados pela sombra da revolta, incompreensíveis, não encontram tão depressa os entes queridos que os antecederam na sepultura. E aqui, fazendo um à parte, quem já viu o filme O Nosso Lar, viu quanto tempo André Luiz esteve à espera que a mãe pudesse ir ter com ele. Na questão 151, ainda do livro Consolador, o espírito encarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? E a resposta: na cremação faz-se necessário exercer a piedade com os cadáveres, adiando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito encarnado e o corpo onde se extinguiu. Tónus vital, nas primeiras horas subsequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Nós, na doutrina espírita, defendemos que, se desencarnarmos a determinado dia e se quisermos ser cremados, pelo menos 72 horas. É fatal o instante da morte? Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Isto já eu tinha falado atrás. A educação e a iluminação íntima constituem o amor ao santuário de Deus. Na nossa alma, quem as realiza em si, na profundeza da liberdade interior, pode modificar o determinismo das condições materiais, já a sua existência, alcançando-a para a luz e para o bem. Os que iluminam, contudo, as suas energias próprias, atentam contra a luz divina, que palpita em si mesmo. Daí o complexo de suas dívidas dolorosas. Existem ainda os suicídios lentos e gradativos, provocados pela ambição ou pela inércia, pelo abuso ou pela inconsideração, tão perigoso para a vida da alma quanto os que se observam, de modo espetacular, entre as lutas do mundo. Essa a razão pela qual tantas vezes se batem os instrutores dos encarnados pela necessidade permanente de oração e de vigilância, a fim de que os seus amigos não fracassem nas tentações.
Tipos de desencarne. Estas ocorrências chamadas catástrofes, que ocorrem em grupos de pessoas, em famílias inteiras, em toda uma cidade ou até numa nação, não são determinismos de Deus, por terem infringido suas leis, o que tornaria assim isso numa fatalidade. Não. Na realidade, são determinismos assumidos na espiritualidade, pelos próprios espíritos antes de reencarnar, com o propósito de resgatar velhos débitos e conquistam uma maior ascensão espiritual. André Luiz, no livro Ação-Reação, afirma esses factos. Nós mesmos é que criamos o karma e este gera o determinismo. E depois temos os chamados encarnes coletivos e os desencarnes individuais. No livro Tempo de Transição, do escritor Juvanir Borges de Sousa, tirei estas suas referências a este assunto. O mesmo princípio aplicável a cada indivíduo estende-se às coletividades. Uma família, uma nação ou uma raça formam as individualidades coletivas. Entidades coletivas contraem responsabilidades agindo como individualidades coletivas, respondendo por seus atos e pelas consequências deles. As expiações coletivas são o resgate de ações anteriores praticadas em conjunto pelo grupo envolvido. Os grupos reúnem-se na Terra para fazer tarefas ou missões comuns, assim como são reunidos para purgar faltas cometidas em conjunto. Solidariamente assim, o inocente de hoje pode estar respondendo por seus atos de ontem. A providência divina tem meios e formas para determinar o reencontro, o reinício das tarefas, os resgates, tanto no plano individual quanto no coletivo, em processos complexos que nos escapam à percepção. Os espíritos superiores possuem todo o conhecimento prévio desses factos supervenientes, tendo em vista as próprias determinações assumidas pelos espíritos, emaranhados na teia de suas construções infelizes, aí providenciam equipas do socorro altamente treinadas para assistência a esses espíritos, que darão entrada no plano espiritual, mesmo que o desencarne coletivo ocorra identicamente para todos. A situação dos traumas e o despertar dependerá individualmente da evolução de cada um. Estes factos, mais uma vez, André Luiz confirma: se os desastres são os mesmos para todos, a morte é diferente para cada um. Consta que, por toda a situação que está a ocorrer na Ucrânia, há um trabalho imenso na pátria espiritual neste momento. Assim, a providência divina, com a sua presciência, aparelha circunstâncias de hora, dia e local para congregar àqueles que assumiram tais resgates aflitivos e, por outro lado, os que não fazem parte desse processo coletivo, por um motivo ou outro, não estarão presentes. Depois temos mais passagens sobre desencarnes nos nossos livros, por exemplo, no Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na segunda parte. Ele dá-nos exemplos de espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos e arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres. Depois temos um livro de Vera Lúcia Marzineski pelo espírito António Carlos, Morri e Agora. Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o caso Dimas, no capítulo 11. Ainda no livro dos Espíritos, eu, para não ser maçador com tantas perguntas, ainda há mais perguntas que falam sobre este tema. Temos a 156, a 157, 160, 162, 165. Eu fiz uma seleção destes que achei mais importantes para o trabalho.
A 197 da linha A, 312, 326, 4... Reparem que isto são números tão complexos, tão compridos, porque, como o João disse, o livro tem 1019 perguntas, as novas edições, e veja-se que começamos a falar na 100 e qualquer coisa, e ainda na 941 também se fala sobre desencarno. Que fazer diante da perda pela morte de alguém querido? Isto foi psicografado por Divaldo Pereira Franco através de Joana de Ângeles. E eu achei interessante. A mais pungente dor moral, pertinaz e profunda, é a que decorre da separação imposta pela morte física. Não te reveles antes as conjunturas da morte, que te separou momentaneamente do ser a quem amas. Não será definitiva tal circunstância. Tem paciência e espera, preparando-te para o reencontro que logo mais se dará. Os teus afetos aguardam-te esperançosos. Não os decepciones com a revolta ou com o desespero injustificado. Eles vivem como também viverás. Anteciparam-te na viagem, mas não se apartava realmente de ti. Não os vês como estão a teu lado. Se os amas, estão contigo. Se os detestas, vinculam-se a ti. Não os fixes às memórias inditosas, aos impositivos da paixão, às condições da tua dor. Isto, Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Pereira Franco. E, para terminar, Emmanuel diz-nos isto. Eles vivem. Antes os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram. Estão vivos. Compartilham-te as aflições do que tu lastimas sem consolo. Inquietam-se com sua rendição aos desafios da angústia quando te afastas da confiança de Deus. Eles sabem igualmente quando dói a separação. Conhecem o pranto da despedida e recordam-te as mãos trementes no adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciaste quando não mais conseguiram responder às interpelações que articulaste no auge da amargura. Não admitas estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles percebem quanto te custa a separação ao mundo e à existência terrestre. Sem eles, e quase sempre transformam-se em sireneus de ternura incessante, aparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas quando tateais a lousa ou lhes enfeitas a memória perguntando porquê. Pensa neles com a saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas na vida. Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir e tê-los-ás contigo, por infatigáveis zeladores de teus dias. Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendes no mundo, para muitos outros, dê-los o apoio e o incentivo para a elevação que se lhes faz necessária. Isto por Emmanuel. Agradeço a paciência que tiveram de me ouvir